Nós corrigimos isso daqui em sala de aula, mas vamos ver de novo aqui. Eu vou explicar a maior parte em português, porque pode facilitar. Na tarefa número 4 de Fundamentos da Linguística, baseada no capítulo 5 do nosso livro. The new president of the company. Tudo isso daqui pode ser um sujeito de uma oração, pode ser um objeto de uma oração. Essas são funções sintáticas. No caso, the new president of the company é um sintagma nominal. This is a noun phrase. The new president, the president. She or he, I don't know if the president is a man or a woman. Eu poderia substituir tudo isso por um pronome. Tudo isso pode assumir uma função sintática em uma oração. Então ele é um constituinte. E ele é um sintagma. It is a phrase. Lembrando que phrase não é a mesma coisa que frase. A frase é o que em inglês se chama minor clause. Vou mostrar aqui com um outro aplicativo. Hey, you! This is a minor clause. Isso aqui é uma frase em português. Ele não tem transitividade, ele não tem um predicador. Um predicador é um verbo junto com o que o acompanhar. Eu tinha estudado para a prova. Você pode ficar tentado a entender que tinha estudado são dois verbos, mas é um predicador só. Eu estudei para a prova. Eu tinha estudado. O predicador é o sintagma verbal, the verb phrase. I have been studying a lot lately. Have been studying is a verb phrase. It is the predicator. Okay. The new president of the company is a constituent because it is a noun phrase and it can be a complement of the predicator. O complemento do predicador é ou o sujeito ou o objeto, é um participante em volta daquela ação. Questão 2. If you define a verb as being a word that expresses action or a state of being, is your definition notional or formal? Vamos ver então. Definições nocionais baseadas no significado das palavras. Formais, baseadas nas formas. As formas seriam, por exemplo, um item lexical, como, vamos pegar em inglês, rain. Rain, rains, rained, raining. Tudo isso são forms of the verb to rain. One lexical item, multiple forms. Se você está falando das formas daquele item lexical, você vai dar uma definição formal. Rain is a verb because it takes an S in the simple present tense when used in third person. And it takes ed in the past participle and ing in continuous forms.
ou in continuous aspect, no aspecto verbal, né, que é contínuo. Então é isso. Se você baseia a sua definição no significado daquela classe de palavras, você está dando uma definição de noção, uma definição nocional. Definição formal é quando você explica por que aquela forma, aquele aspecto morfológico está classificando essa palavra em uma determinada classe de palavras, in a given part of speech, uma classe de palavras. Questão 3. Aqui eu tenho television. Eu não quero uma definição nocional, eu quero uma definição formal. Nocional seria um aparelho que transmite som e imagem à distância. Não. Television. Definições formais. Two bases. Tele and vision. Yun ending, indicating it is the nominalization of another word. To televise. The verb has been nominalized. Television can be plural with an S. Televisions. It can take articles, possessives, numbers, and other determiners to build a noun phrase. My two televisions, for example. Vamos para a próxima. The weather has been awful lately. Vamos separar isso primeiro segundo as formas, em sintagmas. Isso é morfológico. Estou falando das classes de palavras, parts of speech, or POS, like this. Word classes. Então, the weather. This is a noun phrase. I can replace it with it. It has been awful lately. E qual é a função desse sintagma com essa classe de palavras? Qual é a função dele na hora de construir uma oração? The function is performed to build a clause. Subject, verb, etc. Ele é um grupo de palavras em torno de um substantivo, então é um sintagma nominal. Isso é a forma. A função é qual papel ele desempenha naquela oração. It performs the role of subject. Mas não quer dizer que a palavra weather significa subject. Weather is a noun. It builds noun phrases. It can take up different roles in each language, different functions. It can be a subject. It can be an object. Questão número 5. Why is the word order in a sentence considered unmarked and the other marked? Então vamos ver. Estruturas marcadas. Estruturas marcadas têm uma ordem inesperada de palavras. Se você joga num corpus eletrônico, você vai ver que aquela ordem não aparece com frequência. Mas não quer dizer que esteja errado. Só quer dizer que está sendo usada para dar ênfase a alguma coisa. Sujeito, predicador, objeto. Qualquer coisa que muda essa ordem passa a ser uma ordem marcada. Aqui colocamos o adjunto adverbial antes do sujeito e ainda por cima usaram a ordem verbal colocando
o verbo auxiliar, o finito, antes do sujeito, que seria usual, não marcado, se fosse uma pergunta. Não em sentenças de modo declarativo, só no interrogativo que isso é usado. Usar isso no modo declarativo não é errado, mas é uma ordem marcada, é uma ordem atípica, usada para dar ênfase. Questão 6. Primeira coisa que você faz para classificar phrases e descobrir the head words. Aqui um problema comum é porque o pessoal tenta traduzir para português. Tudo bem que eu acabo falando em núcleos nos sintagmas em português, mas o inglês não procura núcleos, ele procura palavras que cabeceiam aquele sintagma. A tradução aqui não é possível. Então, primeiro nós temos um sintagma nominal. Ele é cabeceado, ele é direcionado, conduzido pelo que dá nome. This is a noun phrase, so I need the head noun, glass. This is an adverbial phrase, or adverb phrase. Tudo bem, eu tenho dois adverbs, mas qual que é o head adverb? É o último sempre. Porque o primeiro advérbio está apenas classificando ou alterando, modificando o advérbio seguinte. O advérbio que realmente está cumprindo uma função ali é esse. Aqui eu tenho um adjetivo e eu tenho um advérbio que está modificando o adjetivo. É construído em torno do adjetivo, so this is the head adjective in this adjective phrase. A verb phrase, the main verb is the head verb. A prepositional phrase. Na verdade, duas, né? Eu tenho um prepositional phrase que modifica outro. Os sintagmas preposicionados, eles são sempre posicionados em inglês após a coisa que eles modificam. Então, se eu tenho dois, o segundo está só modificando o primeiro. Então, o primeiro é o que cabeceia ele. The head word in a prepositional phrase is the head preposition. Não é a palavra mais significativa, não é uma diferença semântica, é uma diferença morfológica. Farmers. Aí eu tenho aqui uma oração reduzida em inglês, mas ela não é uma oração realmente, ela virou um adjective phrase. Só que eu tenho o noun, que é modificado pelo sintagma adjetival, né? Em português não seria isso. It is modified by the adjective phrase. So this is the head noun of the noun phrase. Vamos para a próxima. Can study é um grupo de verbos funcionando como um predicador possivelmente em alguma sentença. It's a verb phrase. This is a quality. Isso aqui é bem provavelmente parte de um predicado nominal, part of a noun predicate. My bed is sufficiently soft. My bed is soft. All of this is an adjective phrase. And the head adjective is soft. But softly will only qualify a verb. They moved very softly. They moved softly. Eu tenho dois adverbs aqui, mas um está só modificando o outro. Então, esse daqui é o... This is the head adverb of the adverbial phrase. Adverb phrase, adverbial phrase, tanto faz, tá? Se for feito com advérbios, pode chamar de adverb phrase. Se for em outras expressões funcionando no lugar de advérbio, é preferível chamar de adverbial phrase. I always call everything adverbial phrase, even if it's made by adverbs. The truth is the difference is not relevant. After the movie, conduzido por uma preposição, então um sintagma preposicionado, e a palavra que cabeceia ele é a preposição. Agora, em uma sentença, after the movie, poderia ser tratado como um sintagma adverbial, de tempo. Então, quem responder que é a prepositional phrase or an adverbial phrase, eu vou aceitar os dois. Olha só, eu tenho um substantivo e coisas que modificam o substantivo, a noun phrase. Eu tenho um adjetivo
com uma comparação. Comparações são diferentes graus de adjetivos. Ele modifica o adjetivo. This is an adjective phrase. Adverb phrase. Aqui eu só tenho o substantivo, mas ele pode ser um noun phrase. Começa com preposição. This is a prepositional phrase. Seria possível usar isso como algo adverbial, e eu aceitaria. Se alguém pusesse adverbial, eu ia corrigir, mas não ia tirar o ponto. Mas a rigor, é preposicionado. Eu tenho um substantivo com algo que o modifica, a noun phrase. Bom, natureza linear e natureza hierárquica. Natureza linear quer dizer que essas palavras têm uma ordem diferente só porque a língua manda. E depende da língua, não da importância dos termos. O nosso livro trouxe o exemplo A Foreign Language Specialist. E eu fico em dúvida, né? É a língua que é estrangeira ou é o especialista que é estrangeiro? A diferença vai ser da hierarquia, de com qual palavra essa informação se combina. Não tem a ver com a sintaxe da língua. Tem a ver com qual palavra está modificando qual. É daí que veio a dúvida. Agora, o fato de que foreign language tem um adjetivo antes em inglês e em português língua estrangeira tem um adjetivo depois, isso é uma diferença da sintaxe de cada língua. Não tem hierarquia nenhuma, é uma diferença linear. So this is a consequence of the linear nature of syntax of each language. É linear, a ordem não é por hierarquia, é apenas qual que é a sintaxe de cada língua. Vamos ler aqui orações principais e orações subordinadas. Aqui eu só tenho um sujeito, eu tenho um predicador, eu tenho um objeto, eu só tenho uma oração. This is the main clause. This is the only clause. This is a simple sentence. Aqui eu tenho uma subordinada concessiva. E aqui eu tenho a oração principal. Aqui eu tenho uma oração relativa. Então eu tenho uma subordinada e ela se insere no individuals. Ela funciona como uma oração inteira, funcionando como adjetivo para individuals. É um modificador desse sintagma nominal. Então, the physician treated all the individuals. Tudo bem. Isso aqui não é algo à parte. Isso é all the individuals who were in the accident. Eu posso substituir tudo isso por the physician treated them. Mas a oração subordinada está dentro do sintagma nominal do objeto da oração principal. Por isso que eu posso afirmar que tem duas orações. To achieve success é uma oração reduzida de infinitivo em português, né? Em inglês ela seria parecida também, seria uma subordinada. Mas aqui não. Esse working, ele não é uma forma de um verbo. Ele é um substantivo, é o gerund. Gerund não é o gerúndio do português. Ele é uma nominalização de um verbo. E ele é um substantivo aqui. Então, working extra hours is a noun phrase. Can lead is the predicator. To increase stress is simply the directional element. Sujeito, predicador, objeto. E aqui uma oração subordinada causal.